Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do IntelliTalks aqui no Fórum E-Commerce Brasil, no AMB, em São Paulo. Estou aqui com dois convidados especiais. O Gilson Mello, que é gerente de logística na Drogaria Araújo. Obrigado por ter vindo, Gilson. Obrigado pelo convite. E também com o Magno, que é gerente de contas aqui no Grupo IntelliPost. Obrigado por ter vindo, Magno. Eu que agradeço o convite. Bom, nesse painel, a Drogaria Araújo e o IntelliPost compartilham os bastidores da implementação do Omnichannel no setor farmacêutico, destacando desafios operacionais e regulatórios, o impacto direto na experiência do cliente em compras urgentes e como a tecnologia foi essencial para viabilizar essa integração complexa. É isso que a gente vai saber um pouquinho mais agora. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o Gilson. Bom, Gilson, quais foram os principais desafios ao gerir o Omnichannel em uma operação farmacêutica tão grande quanto a da Araújo? Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer sempre conversar com vocês na IntelliPost. Para quem está nos ouvindo aí, vou antes me apresentar, né? Eu sou o Gilson, como bem falado, gerente de logística da Drogaria Araújo. Drogaria Araújo é uma rede de drogarias de Minas Gerais há 119 anos, né? Nós somos pioneiros em diversas coisas, então a Araújo já tem esse DNA de pioneirismo. E a gente topou esse desafio, né? Muito por conta do movimento do mercado, e a gente entende que faria muito sentido. Bom, implantar desafios de Omnichannel, quando a gente fala de lojas que são abertas ao público, elas envolvem diversos desafios. Alguns deles, né, são a questão de gestão de estoque, porque o nosso estoque ele concorre muito, né, com o cliente físico que está na loja. A própria operação de loja, né, que acaba concorrendo também com esse cliente físico. A integração do ecossistema como um todo, além de ter softwares legados, a gente acabava tendo que construir algumas pontes ou arquiteturas entre os softwares, enfim. Então a gente acabou enfrentando alguns desafios, muitos desafios relacionados à parte de tecnologia e alguns desafios relacionados à parte operacional. Legal. 119 anos de história. 119 anos. Como é que você monta uma operação numa empresa que tem tradição, que tem uma história, que tem um jeito de fazer? Como é que você trabalha esse Omnichannel com mais profundidade, com mais sinergia? A Drogaria Araújo ela tem um DNA inovador, né? Nós somos a primeira rede de farmácia a realizar vendas através de telefone, o famoso Drogatel. Araújo foi a primeira rede de farmácia a fazer entrega no Brasil. Nós tínhamos foi a primeira? Primeira. Legal, isso é um dado muito legal. Muito bacana. Nós tínhamos fusquinhas amarelos, o do fundador da Araújo, a segunda geração dos fundadores, como ele não tinha capital para abrir uma Araújo em cada esquina, hoje tem, né? Quem conhece BH sabe, mas como ele não tinha esse capital, ele tinha a ideia de... Primeiro momento era um slogan que a gente carrega até hoje, que é Araújo tem. Então se a gente não tiver, a gente vai providenciar para você. Muitas vezes lá atrás a gente não tinha o produto e ele comprava o produto com concorrente só para entregar para o cliente, porque ele tinha esse DNA muito forte. Esse compromisso. Exatamente. Então o cliente é nosso foco primordial. E como a Araújo, mesmo tendo 119 anos, ela tem um DNA de inovação muito forte. Nós também somos a primeira rede de farmácia a vender pelo WhatsApp. Então, essa questão de pioneirismo, de DNA, de inovação, de quebra de paradigma, é algo que flui muito bem lá, mesmo sendo uma empresa centenária. Então, nós não tivemos tanta dificuldade nesse aspecto em relação à cultura ou coisa do tipo. Legal. Quer dizer, é uma empresa que tem um tempo, tem uma tradição, tem um jeito de fazer. Exatamente. Mas foi muito natural se integrar, e como você disse, vários pioneirismos, né? Não foi um só, né? Exatamente. Agora eu queria te perguntar o seguinte, como que essa integração de canais, né, falando aqui bem no Omnichannel mesmo, ela impactou a experiência do cliente, principalmente em compras urgentes? Você até mencionou o exemplo, olha, não tem, a gente dá um jeito de conseguir esse medicamento para você, né? Historicamente aí na Drogaria Araújo. Mas como é que você faz isso para isso funcionar, principalmente com um medicamento urgente? Gente que precisa do medicamento, precisa ser rápido, precisa ser no dia, tá com febre, tá com dor de barriga. Como é que vocês fazem isso aí funcionar? Como a gente começou, né? Eu sou muito saudosista, né? Por mais que eu tenha só 4 anos de Araújo, é muito comum na Araújo você ver pessoas de 30 anos de empresa, 20 anos, 50 anos de empresa. Mas eu tenho só 4 anos, assim, eu acabo ouvindo muitas histórias, né? Araújo, como eu já citei, foi muito pioneira, principalmente na questão de vendas em canais, seja telefone, site, tudo mais. E conforme o mercado foi crescendo, a gente foi se adaptando ao mercado. E foi necessário criar vários ecossistemas apartados. Então o site era numa plataforma, o telefone era em outra plataforma, o aplicativo era em outra plataforma.
e toda a nossa regra ela é descentralizada. Então o cliente ele não tinha essa experiência de omnicanalidade. Então se ele ia, por exemplo, no site, às vezes ele via um prazo de entrega diferente. Se ele ia no aplicativo, ele via outro, porque as minhas regras de negócio elas estavam pulverizadas. E aí, desde final de 2020, início de 2021, bem ali na pandemia, a gente iniciou um projeto, inclusive eu fui para a Drogaria Araújo para tocar esse projeto, que era centralizar nossas regras de negócio. Então a gente criou um motor de regra, frete, prazo, estoque, e a partir desse motor de regra, todos os canais passaram a consumir deles. Inclusive, uma das vertentes desse canal é justamente a IntelliPost, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E com essa centralização das regras, foi o primeiro passo para a gente conseguir levar a omnicanalidade. Porque daí, de fato, o cliente ele tinha a gestão mais fácil ali, né? Ele tinha o mesmo comportamento. Então vocês conseguiram falar a mesma língua, né? A mesma língua em canais diferentes. E aí conseguiram estruturar isso aí, né? Exatamente. Quando a gente centralizou as regras de estoque, de negócio, prazo, tempo de entrega, a gente conseguiu beber da mesma fonte. E aí, a partir disso, eu consegui falar a mesma língua para o cliente, né? Como a gente já citou, o cliente ele não vê canal, o cliente vê a marca. Então, ele tem que ter essa mesma experiência. A partir disso, eu consegui, por exemplo, tendo a inteligência do estoque, saber qual era a loja que melhor entregaria para aquele cliente. E, às vezes, o cliente, ele tá... Araújo é muito comum, a região que você mora, você tendo um raio de 3 km, 6, 7 lojas. O Magno sabe muito bem disso aí. É muito comum, a densidade nossa de loja, em Belo Horizonte especificamente, é muito grande. Então, do seu ponto de entrega, né, que é a sua residência ou o seu trabalho, você tem um pool de lojas muito grande. Hoje eu consigo, por exemplo, para o cliente, escolher qual é a melhor loja que vai entregar aquele pedido. Normalmente, qual é a loja que vai entregar mais rápido. Porque às vezes tem uma loja do outro lado da rua da casa dele, mas aquela loja está com um backlog de pedidos muito grande. Eu não posso mandar para lá porque vai demorar demais. Entendi. Então eu mando para uma loja que está a 3, 4, 10 quarteirões da casa dele, mas que vai ter um tempo de preparação de pedido muito mais rápido e, consequentemente, um tempo de entrega muito mais rápido. Somente quando a gente fala de medicamento, né? Por exemplo, hoje em Black Friday, em DLI é uma Black Friday de Minas, né? Que é o dia livre de imposto. Pra gente, ela às vezes chega a ser maior que a Black Friday. Bacana. Que dia que é? É dia livre de imposto, mas acontece uma semana, em maio. Em maio. Vamos deixar bem marcado, né? Porque aí quem quiser... E vale muito a pena, né? DLI em maio. Sabe disso. Legal, vale muito legal. A pena. Então, quando chega em DLI, como o meu volume é muito alto, eu preciso ajustar prazos. Então, eu, ao invés de entregar em 90 minutos, que é meu prazo padrão, eu começo a entregar em 3 horas, 4 horas. Mas para medicamento, eu não mexo no prazo. Porque a gente tem um compromisso com o cliente que, poxa, às vezes o cliente ele não está querendo comprar um chocolate que está na promoção. Porque a gente vende... Um outro ponto, um dado interessante é que nós fomos a primeira drugstore do Brasil. Então a gente vende qualquer coisa na Araújo. Araújo vende carvão, Araújo vende terra, Araújo vende ração para cachorro, Araújo vende roupa, Araújo vende brinquedo, Araújo vende caderno, Araújo vende qualquer coisa. É muita coisa. Vende ventilador, liquidificador. Tudo isso? Tudo isso. Até medicamentos. Até medicamento. Até medicamento. A gente brinca com isso aí. Que legal. Então, como o nosso pool é muito grande, às vezes o cliente ele quer comprar uma coisa que não é de urgência, como uma fralda, como um medicamento. Então a gente equilibrando isso. Exatamente, a gente consegue colocar isso em vias distintas para priorizar o medicamento. Hoje, por exemplo, eu tenho ainda o televendas. E esse televendas, o público que tem no televendas é um público um pouco mais idoso. Hoje a gente tem uma logística para até mesmo buscar a receita na casa do cliente, porque ele não tem condição, por exemplo, de escanear, mandar pro WhatsApp. Sabe? Então eu busco na casa dele, na hora de entregar a gente tem alguns locais, a gente sobe até o apartamento do cliente, a gente tem parceiros de entrega que estão conosco há mais de 25 anos. Então são parceiros que conhecem a região, conhecem as pessoas. É muito comum, o mineiro, eu sou do interior de São Paulo, de São José dos Campos, eu já estou em Minas há 4 anos, então eu já estou quase um mineiro, eu estou quase ganhando a chave da cidade já. Mas o mineiro ele é muito solícito, então tem essa questão harmônica. Araújo é um patrimônio mineiro, então as pessoas são muito saudosistas quanto a Araújo. Então às vezes você tem uma pessoa que liga na Araújo e fala assim, pô, eu comprava na época dos Fusquinhas do Drogatel, e na época dos Fusquinhas o motorista vinha e tomava café comigo. Então o motociclista às vezes toma café com a dona Maria, que pediu um medicamento via receita lá na casa dela. Então a gente tem até esse tipo de situação. É um carinho, né, com o cliente, exatamente, né? As pessoas esperam isso, né? Exatamente. Afinal de contas, a gente está falando de saúde, está falando de bem-estar, né? O consumidor está acostumado com a barra lá em cima, com esse carinho que vocês oferecem, exatamente, né?
Então é muito legal que vocês consigam manter isso, né? Conseguimos. A gente está ainda em processo, né, de construção desse Omnichannel, mas todas essas criação da API, apontamento dos canais para essa única API, a gente desenvolveu a parte do last mile de aplicativo na ponta com o motociclista dentro desse nosso ecossistema. Então a gente começou a costurar aquilo que era segregado num único ecossistema. A gente acabou montando o nosso ecossistema com a ajuda de parceiros como a Intelepost. E aí, a partir disso, o cliente hoje ele tem esse... se eu comprar no aplicativo ou no telefone, eu tenho a mesma tratativa, o mesmo comportamento, o tracking é o mesmo, então eu não tenho tanta essa distinção como eu tinha antes. Bacana. Aproveitando a tua deixa, eu vou perguntar para o Magno. Magno, como é que a Intelepost entra? Quer dizer, é um mercado sensível, como que a gente falou, tem uma logística de urgência, a pessoa quer um medicamento, quer rápido. Como é que a Intelepost entra com essas soluções aí para ajudar justamente nesse equilíbrio de canais aí da Drogaria Araújo? Bom, o mercado de drogarias, né, todo Omnichannel, eu acho que é um mercado que solicita um prazo muito curto, né, para atendimento. Se entendia o Omnichannel antigamente como estar em todos os canais, né? Hoje o Omnichannel é igual ele falou, a Araújo atendendo o cliente da Araújo através de muitos locais diferentes, mas é só Araújo. E a gente entende que o nosso papel nesse processo é viabilizar a Araújo, levar a experiência, levar a forma como a Araújo atende o cliente para um canal não presencial. Então, se é bom andar na loja da Araújo, tem que ser bom comprar online com a Araújo, tem que ser bom comprar com o telefone na Araújo, e a minha experiência tem que ser muito parecida. E a acessibilidade tem que ser muito próxima. A Intelepost é a acessibilidade. Então, como essa mercadoria chega? Hoje a Araújo, ela sai de um pool de ser concentrado em Belo Horizonte, é muito concentrado, são 190 lojas em Belo Horizonte, mas... 190, só em Belo Horizonte. Como você falou, alta densidade. São quase 400 lojas no total. Então, quando ela começa a crescer e expandir para o interior de Minas, essa tradição da Araújo começa a expandir junto. O consumidor lá de Pouso Alegre espera ter a experiência do consumidor que está há cento e tantos anos em Belo Horizonte comprando. Só que a gente não tem esse motoboy que está lá há 20 anos como parceiro. Então, como que eu trago para a mesa opções de modernas que atinjam a experiência Araújo de entregar para o cliente? Esse é o trabalho da Intelepost. Então, eu tenho que rapidamente habilitar para ele parceiros que vão fazer esse serviço padrão de qualidade Araújo, que vão dar visibilidade desse serviço no padrão de qualidade Araújo, para que a Araújo continue expandindo sem perder a tradição dela. Então, né, pensando em novas tecnologias, transportadoras de aplicativo, que para a gente é um passo da modernidade, mas com essa experiência da Intelepost, para a senhorinha não vai ser um problema contratar, porque ela está no aplicativo da Araújo e está tudo funcionando de forma automática. E ela tem confiança, né? E ela tem a confiança da Araújo e a gente tem que garantir que essa confiança permaneça. Quer dizer, a gente está num mercado que confiança e tradição é muito importante. E ainda assim, tem essa abertura para a modernidade. Eu acho muito interessante isso, né? Que a gente está falando, na verdade, também de replicar experiências que já existem, principalmente no offline, vamos dizer assim, para um ambiente online ou para um serviço, como um pedido por chamada, né? Quer dizer, é um desafio manter essa coerência, vamos dizer assim, né? É uma linha muito tênue, né? Realmente, como é que eu consigo escalabilidade, eu consigo penetrar em outros mercados, eu consigo me manter competitivo, mas eu não preciso perder minha essência. Então, como que a gente consegue fazer isso? A busca da Araújo constante é essa. Então, isso só é factível com tecnologia, com uso de parceiros, enfim. Então, acho que a gente vem buscando isso há 119 anos. Legal. É uma trajetória incrível, assim. Eu vou trazer um dado para a gente comentar junto aqui, que é um dado da PwC, que mostra que 73% dos consumidores valorizam experiências unificadas entre online e offline. Muito do que a gente já está conversando aqui. Como é que a gente garante essa experiência unida, né? Falando nesse nível de controle que é exigido no setor farmacêutico, né? E também na questão da urgência. Voltando um pouco do que a gente até já comentou aqui, mas trazendo que assim, mais de 70% dos consumidores esperam isso. Então, assim, é algo que não dá para abrir mão, né, Gilson? Uhum. Hoje a gente está em alguns canais de vendas. Um dos canais que nós temos é um canal que eu brinco que é um canal só nosso, né? É chamado de Super Vendedor. O idealizador desse canal, né, o Jarbas, que está conosco há 35 anos,
meu gerente de produtos, ele quando pensou nesse canal, ele falou que ele estava assistindo um filme de super-herói com o filho dele e ele pensou, poxa, eu preciso dar poderes para o vendedor, né? E aí vem o nome desse canal Super Vendedor. Ele nada mais é que um aplicativo embarcado em um POS, uma maquininha de cartão, que o vendedor ele tem poderes de fazer compra para o cliente dentro da loja. Então, se você chega na Araújo hoje, por exemplo, e em uma determinada loja, eu quero comprar um produto que não tem naquela loja, mas que você conseguir comprar pelo aplicativo, eu não vou deixar você ir embora. Não, mano, pera só um pouquinho aqui. É isso que você quer? Olha aqui, ó, eu tô colocando seu cadastro aqui, seu CPF, aqui é os seus dados de endereço, eu vou entregar na sua casa. Pode deixar que eu vou entregar na sua casa, ou se você não quiser que eu entregue na sua casa, se você não quer pagar frete ou coisa do tipo, eu posso entregar numa loja mais próxima da sua casa sem custo. Ou você pode fazer o pedido aqui para mim e retirar numa loja próxima da sua casa. Então, a experiência que o cliente teria no aplicativo da Araújo, de escolher a loja que ele vai retirar ou escolher receber em casa, a gente consegue replicar esse mesmo comportamento ele estando dentro de loja. Então, isso é muito legal. E isso é um tipo de experiência de omnicanalidade na veia. Perfeito, até porque você trouxe isso, né, Gilson? Às vezes eu vou na farmácia da esquina, nem penso, nem vou pegar aplicativo, estou com pressa, cheguei em casa, dou uma caminhada lá, é a que está mais próxima de mim, mas não necessariamente tem a solução ali, né? E aí você tem essa solução rápida, já coloca no aplicativo, ele vai receber de uma outra loja próxima, pode ir para essa loja da esquina de casa, eu vou lá pegar a pé mesmo, daqui meia horinha, 1 hora, 2, a gente pega e já tem o medicamento na mão. Muito legal isso, né? E aí queria ouvir também do lado da IntelliPost, né? Como é que a gente acha insights para manter isso, né? Essa experiência online, offline e multicanal, como que a gente reforça isso e como que a gente cria aprendizado a partir disso? Então, eu vejo hoje o Omnichannel, ele não é mais um conjunto de canais que aquela determinada empresa atua, né? Então a Araújo não atende vários canais. A Araújo tem várias maneiras de atender o cliente dela, que trafega em vários canais de atendimento. Legal. Então, eu preciso tornar a loja da Araújo uma prateleira infinita. Esse é o conceito. Então, o que o Gilson falou ali, basicamente se você veio aqui comprar 5 itens, você vai sair daqui comprando 5 itens. Independente do que eu tenha que fazer para você comprar esses 5 itens. E eu entro na parte de... vai chegar o quanto antes, vai chegar correto e você vai ver o processo acontecendo e nem vai ficar dúvida da confiabilidade desse processo. Do mesmo jeito que eu entro na loja, olho para o vendedor, peço para ele o produto, ele pega o produto e me entrega, o tracking desse produto chegando na casa dele é o vendedor entregando o produto na mão dele. Essa confiabilidade que a gente tem que entregar. Então, eu tenho que fazer a extensão da confiabilidade da Araújo no digital. Eu tenho que fazer com que seja tão legal e tão confiável comprar através do aplicativo, ou até mesmo chegar numa loja e aceitar que o 5º item da minha lista vai vir para minha casa e ficar confortável com isso e sentir que a minha experiência de compra foi bem sucedida e que a Araújo é um lugar legal de se frequentar. Muito legal isso que vocês estão falando. No fim, a gente está falando de um consumidor só. Exatamente. É o mesmo consumidor experimentando essa empresa, esse serviço de diferentes maneiras, né? E aí você traz um componente que é essa segurança de receber. E aí eu vou colocar uma pergunta que eu tenho que fazer. O que impede a gente manter essa segurança? Quais são os desafios para manter isso? Essa confiança, essa segurança de que vou ter o medicamento, de que eu vou conseguir no tempo, de que é um tempo razoável. Qual que é o desafio aí, Gilson? Eu acho que o principal desafio é a questão de abastecimento, né? A questão de estoque, porque eu tenho a minha assertividade de distribuição nem sempre é a mesma, porque o cliente, ele, como o Magno muito bem falou, ele tem várias maneiras de acessar a Araújo, né? Seja através do canal digital, telefone, WhatsApp, uma loja física. Então, saber efetivamente onde eu vou ter aquele produto disponível é um pouco mais difícil. Você sabe que o cliente vai chegar. Exatamente. Tem canal pra caramba, né? Exatamente. Tá na esquina, tá no Zap, tá em qualquer lugar. Exatamente. Agora, onde que vai estar esse medicamento, né? Isso é o mais difícil. Aí como que eu consigo corrigir isso? Aí é com o nosso slogan, né, que foi trazido pelo fundador, se faz bem, Araújo tem. Então eu vou mandar para você, né? A gente está numa febre dos emagrecedores agora. Então, quando os clientes chegavam em determinadas lojas que não tinham esses emagrecedores, porque está escasso na indústria. Então eu recebi uma quantidade, né, obviamente finita,
eu tinha que ter uma inteligência de distribuição daquilo, mas eu não podia levar aquilo 100% para todas as lojas, eu tinha que deixar um pouco no CD e um pouco em algumas lojas que já tinham demanda. Mas às vezes o cliente ele ia trafegando entre as lojas até achar onde tinha. Ou, por exemplo, se ele chegava numa loja e falava assim, cara, ó, eu tenho uma loja aqui do lado que você pode buscar, como eu já citei. Eu conseguia suprir esse tipo de quebra, né, de ruptura. Então, a ruptura ela segue sendo um desafio, porque às vezes podia acontecer de eu faço uma venda, pode retirar lá. Mas aí no tempo que a venda está transacionando para cair, para separar, um cliente foi lá e comprou. Eu causo uma ruptura e aquilo que é a Você tem um satisfação. pequeno delayzinho ali que pode ser que você... Os clientes concorrem, né, em canais diferentes. Eles concorrem em perfeito. canais diferentes. E o físico, principalmente em grandes datas, né? A gente vende lá uma fralda de R$50 por 25. Então, poxa, o estoque disso aí tende a acabar mais rápido. Então, isso ainda segue sendo um desafio para nós. A gente vem evoluindo bastante, mas eu acredito que a questão da ruptura, a questão do estoque, a gestão de tudo isso aí é um desafio bem bacana aí pra gente. Legal. Como é que você ajuda ele nisso aí, Magno? Então, eu aumento a infinidade da prateleira dele. Então, né, se ele estava olhando antes para aquela micro-região para atender aquele cliente, comigo ele olha para uma região muito maior, né? Então, pensa que se ele tem 190 lojas em Belo Horizonte, antes ele estava olhando para um bairro que deve terminar 30, 40 lojas, ele pode passar a olhar para 190. E às vezes até para as quase 400 no estado eu vou dar um jeito de ajudar ele a fazer essa entrega. Então, a melhor forma de fazer isso é expandir a quantidade de estrutura que ele pode oferecer para o cliente dele para que ele supra isso. Então, ele tem ali 80 lojas com esse produto. Eventualmente, o cliente não está perto de nenhuma delas. Mas se esse cliente começou a demandar, ele tem uma outra loja que pode estar muito distante, mas eu tenho a operação logística para fazer isso acontecer. Então, a gente vai fazer esse produto chegar. Segura essa resposta porque a minha próxima pergunta tem muito a ver com isso. Né, os estudos indicam, né, que o Ship from Store pode reduzir até 25% o tempo de entrega médio. Né? Qual foi o impacto observado justamente na Drogaria Araújo? Eu tinha que fazer essa pergunta para vocês, porque você está me trazendo isso. Você consegue resolver com uma loja próxima até uma loja mais distante. Isso. Assim, eu vou pegar até uma conversa que eu tive com ele agora, antes da gente entrar aqui, que é a loja, o conceito de expandir loja física, né, e eu vim desse mercado antes de estar na IntelliPost, é estar próximo do cliente. Então, durante muito tempo, né, desde que o varejo é o varejo, da forma como a busca do empresário é ir para próximo da sua demanda. E aí a gente entrou num ciclo inverso de querer ir para os canais digitais e centralizar as operações. Mais barato na primeira percepção, mas eu estou me afastando do cliente, aumentando o meu tempo de entrega. Estou diminuindo a qualidade do meu serviço prestado. Então, uma vez que eu consigo pegar o melhor da loja, que eu estou próximo do meu cliente, eu estou próximo da minha demanda, e a partir dali eu encurto o tempo de entrega, eu encurto o custo dessa entrega e eu melhoro a experiência do meu cliente. Só que eu não perco a possibilidade de, eventualmente, se essa loja que está perto não tem essa mercadoria, que eu vá longe fazer, que é o melhor do que o canal digital pode oferecer. Então eu estou unindo o melhor dos dois mundos. E essa talvez é a experiência que o cliente quer ter, né? Porque, né, ele não quer comprar na Araújo Web ser uma, Araújo Loja ser outra, Araújo App ser outra. Ele quer comprar na Araújo e quer receber o produto da Araújo do jeito que ele sempre está acostumado. Seja caminhando, indo até a loja, sendo ligando, seja no WhatsApp ou no aplicativo. Quer dizer, você tem dois caminhos bem estruturados, né? Um centro de distribuição grande e também um pouco essa capilarização, né, Gilson? Você consegue Mas a tendência é sair do centro de distribuição. A tendência é sair. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Justamente esse movimento que nós estamos fazendo. É algo que a gente vem discutindo desde o final do ano passado. Né? A gente tem uma operação, é uma espécie de cross-dock. A gente tem o nosso CD, que é gigantesco. Nosso CD tem 12 ou 16 quilômetros de esteira, um CD gigante que abastece loja. Então meu CD ele só faz abastecimento de loja. Eu não tenho last mile do CD. E além das todas as minhas lojas, eu tenho uma outra loja que é um cross-docking / dark store, onde eu vendo onde eu não tenho loja, né, onde eu não saio de loja. Hoje eu entrego em loja num raio de 3 km de moto. Se eu saio de um raio de 3 km, né, por exemplo, para entregar fora do estado de Minas, eu não tenho loja fora do estado de Minas, então eu preciso entregar de um outro lugar. Esse cross-docking / dark store é o lugar que eu uso, né? E a gente vem crescendo muito por conta dos marketplaces, né? Então a gente vem com um volume muito grande de pedidos a nível Brasil e que a gente precisava
de uma certa forma, melhorar nosso nível de serviço. Porque quando chega em grandes datas, meu volume ele fica vezes 10 e eu não consigo aumentar 10 vezes minha produtividade. Por questões de custo, por questões de infraestrutura, enfim. Então eu acabo diluindo aquele volume no tempo. Ok que normalmente o cliente de promoção ele acaba comprando pela promoção, nem tanto pelo prazo, mas enfim, eu quero manter a experiência da omnicanalidade, então eu preciso... Prazo de entrega. Exatamente, eu não preciso, né, não perder alguma coisa em detrimento de outra. Então a gente entendeu que, poxa, se eu tenho 340 lojas e eu consigo abastecer muito bem essas lojas, a gente tem dois diferenciais muito grandes na Araújo, que eu tenho lojas, a maior parte das minhas lojas são abastecidas todos os dias. Todos os dias as lojas são abastecidas. E eu tenho normalmente de 30 a 40 dias de estoque nessas lojas. Então a profundidade de estoque nas lojas são grandes. Então, poxa, se eu tenho um abastecimento diário em grande parte das lojas e eu tenho uma prateleira grande em cada uma dessas lojas, se eu tenho condição de pegar o Ship from Store funcionando e fazer com que o Magnum disse, né, operacionalizar a prateleira infinita nessas lojas, eu não preciso de um CD que vai me restringir nessas grandes datas. Então, o movimento que nós estamos fazendo... Você desafoga, né? Exatamente, é descentralizar, porque eu estando, por exemplo, no Rio de Janeiro, entregando no Rio de Janeiro, que hoje é o nosso terceiro estado que mais vende, eu tenho 12 lojas em Juiz de Fora, que é quase a divisa ali. Então, com certeza, sair de Juiz de Fora... que acha que é carioca, né? O pessoal brinca, né? A gente brincou, a gente brinca, né? Acha que tá mais perto da praia, é carioca, né? A gente brincou que a divisa do estado foi feita errada. Foi feita errado, né? Era pra estar pra cá, tá pra lá. Mas é muito mais rápido entregar para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, saindo de Juiz de Fora, né? O prazo vai ser menor, o custo vai ser menor. Então a gente entendeu que essa descentralização e aproveitar essa capilaridade pra gente é muito importante. Mas se você não tiver em Juiz de Fora e tiver lá em Valadares, é de lá que eu vou entregar. Legal. Vai demorar um pouco mais? Vai, mas é só lá que eu tenho. Então essa prateleira infinita, ela, além de suprir a minha deficiência de estoque, ela também me ajuda a estar mais próximo do cliente. E isso traz para o cliente, né, conversão na veia. O cara vê lá, poxa, 2 dias chega aqui, um dia chega aqui, eu vou comprar. Maravilha, não vai no concorrente. Ainda tem uma situação do picking também, que acho que é um redutor de custo, né? Porque quando você tem uma operação centralizada, você tem ali as caixas do seu fornecedor, então você tem 24 unidades dentro de uma caixa, o cliente pede uma. Abre-se a caixa, deixa ali um estoque quebrado, né? E você começa a administrar isso. A loja é um grande pick and pack pronto, né? Eu tenho tudo exposto unitariamente, organizado. Então até para separar esse produto, né, o acesso de quem vai entregar, isso também é mais fácil, né? Interessante isso, né? Quer dizer, te dá um trabalho a menos pelo fato de estar na loja. E é isso, porque quando eu recebo do CD, o meu modelo operacional do CD, como ele é abastecimento de loja, ele não fraciona. Então se eu preciso de uma Coca-Cola, ele me manda 12. Aí aquelas outras 11 eu tenho que gerir na operação que eu tenho hoje. Em loja já tá lá. Fora que minha operação de loja hoje, 94% dos meus pedidos, ele tem a nota fiscal emitida em até 15 minutos. Então, 94%. Isso. Então a minha operação em loja ela é muito eficiente. Ela é rápida. E ela funciona 7 por 7. Todos os dias da semana ela tá lá rodando. Você tá com o canal desenhado ali, quer dizer, todo dia tá chegando entrega, todo dia tá tendo abastecimento. Você já tem aquele canal desenhado. Você consegue controlar essa quantidade que vai e que vem. Você tem um retorno rápido do que está saindo e do que não está saindo. Datas especiais, você também se prepara para isso. Eu abasteço as lojas. Você tem 40 dias ali, mais ou menos, claro, que vai chegar na semana lá sem imposto, todo mundo vai correndo para pegar o emagrecedor ou outro. Claro, agora precisa de receita, né? Mas assim, exatamente. Você tem remédios que são de uso contínuo, né? Remédios sem receita. Que são importantes para as pessoas querem também. Sim. O brasileiro gosta da sua farmacinha também, né? Exatamente. Tem essa cultura, a gente não quer ficar descoberto, né? Todo mundo é um pouquinho de hipocondríaco, né? Eu, inclusive, sou um desses. Eu tenho um monte de remédio na minha mochila. Mas bacana. Queria ouvir agora, o papo foi ótimo, né? Acho que a gente deu para entender bastante a tradição, a qualidade da entrega da Araújo e também a inovação que vocês têm nos serviços. Queria ouvir as considerações finais de vocês aí, depois desse nosso papo aí. Bom, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de bater esse papo com vocês, agradecer a Intelepost pela parceria de sempre. A gente estava até um pouco antes de vir na conversa tratando de negócios mesmo. Falei, pô, Max, tem que me ajudar nisso aqui, porque a gente tem uma ação junto com a Intelepost que é crucial para fazer essa virada, né? Porque hoje a gente está com 80 lojas entregando a nível Brasil,
né? A gente começou com 20 no final do ano passado, testando, então a gente vem testando, tem muita coisa para desenvolver, mas nosso deadline de entrega até o dia 31, então assim, a gente está precisando muito da ajuda da Intelepost, a gente é parceiraça, está nos ajudando com isso. Então as considerações muito possivelmente até o ano que vem a gente vai estar com a operação 100% rodando em chip, graças ao suporte da Intelepost. É algo muito bacana. Com certeza depois de virar essa operação a gente vai ter um novo desafio, né? O mercado muda sempre, o varejo é muito dinâmico, então com certeza nós teremos novos desafios ano que vem. Eu não tenho dúvida nenhuma que podem vir desafios que forem, a gente, com a tradição que a gente tem e os parceiros que a gente vai conseguir superar isso aí sem dúvida. Bacana. E você, Magno, como é que está sendo essa experiência aí de ajudar uma drogaria, uma história bacana, fantástica e muito resultado aí com a presença da Intelepost, né? Pra gente gosta de usar os nossos clientes para poder fazer o produto, né, voltado para eles, né? Então a gente ajuda muito os clientes a idealizar as operações, mas os clientes ajudam muito a gente a idealizar a nossa tecnologia, né? Então a Araújo é um grande parceiro nesse sentido, então a gente olha muito para a operação da Araújo, né? Eles são inovadores, a gente também então a gente aprende muito com a operação deles, e por isso a gente caminha muito junto. Essa para mim é o futuro. A gente está aqui na E-Commerce Brasil falando de e-commerce, né? Mas eu acho que a gente está indo para um mundo onde os canais não se dividem mais. E aí estarem todos os canais com a mesma qualidade é o próximo desafio, né? A gente já não vai conseguir mais olhar para o e-commerce ou para o varejo físico ou para o atendimento de forma não unificada, né? E esse é o desafio talvez dos próximos anos. A digitalização vem junto e a inteligência artificial e a velocidade das coisas. A gente tem que pegar tudo isso e botar num pote e fazer tudo dar certo, né? E acho que temos grandes desafios aí para os próximos anos, mas tenho certeza que tudo vai dar certo como sempre vem dando nos últimos anos. Obrigado, Magno. Obrigado, Gilson. Foi bacana demais ter vocês aqui. E muito obrigado você também que acompanhou essa conversa. Mais um IntelliTalks, mais um episódio do IntelliTalks. E acompanhe também outros episódios nas nossas redes sociais.